sempre, muito obrigada pela sua presença, bem-vindo. Obrigado a vocês, é sempre uma alegria estar com vocês aqui na BMC News, nessa super quarta, né, que vocês estão aí todos ansiosos, acho que todo mundo está, né, e temos os nossos problemas internos, a gente está no meio de uma eleição, faltam 2 semanas, o Brasil, você sabe, Paulo, que o Brasil representa muito pouco para os investimentos internacionais, mas, segundo os meus colegas, representa quase 70% do ruído internacional quando fala de política, né? Então é bom a gente sempre estar esclarecendo aí o máximo para os investidores do mundo inteiro. Já que você falou sobre isso, né, Pavete, não tem como não tocar nesse assunto, né, eleições chegando, exatamente esse ponto aí também que você falou, né, como que o exterior olha para a gente, esse peso exatamente. Queria trazer aqui para a nossa conversa a decisão do Lula, né, em desistir de ir ao debate do SBT, né, estava tudo certo especificamente aí dele participar do debate, cancelou essa participação, porém ainda está prevista a participação dele no evento, no debate que será promovido pela Globo no dia 29. Eu queria entender a sua visão, né? Como que você vê exatamente essa mudança, né, da coordenação de campanha do Lula. Muita gente naquela época, né, da entrevista que ele deu ali para a Globo trouxe críticas, né, que ele recebeu um tratamento diferenciado ali entre o Lula e Bolsonaro naquela sabatina que aconteceu na Globo. Para ele, seria um território mais confortável manter a participação nesse debate da Rede Globo? Por que cancelar especificamente somente esse do SBT? Você acha que o eleitor, ele pode acabar tendo algum tipo de percepção, de algum receio do Lula em participar desse debate promovido pelo SBT? Não, acho que não. O by the book de quem aconselha candidatos é que aquele candidato que está na frente tende a realmente não ir em debates justamente para jogar com o regulamento embaixo do braço. Porque debates normalmente geram muita mídia, e essa mídia você não consegue saber se ela vai ser negativa ou positiva. Logo, normalmente, para quem está à frente, a ideia é, o by the book, é não comparecer em debates. Assim aconteceu com Collor, assim aconteceu com Fernando Henrique. Então, a ideia é basicamente essa. Porém, as campanhas sabem que determinados debates têm que ir por causa da capilaridade dos debates, que é o caso do debate da Rede Globo. O debate da Rede Globo, desde 1990, que foi aquele debate que ficou famoso, ele é um debate com muita capilaridade. Aliás, é sempre um risco muito forte para os candidatos esse debate da Globo. Ele pode derrubar candidaturas. Então, o que fazem os advisors dos candidatos, tanto de Lula, Bolsonaro, especialmente esses dois que são os protagonistas, né? Eles avaliam o impacto que tem e o quão de mídia negativa isso gera. Portanto, para aquele que está em primeiro lugar, o aconselhamento é sempre jogar o by the book, né? Ir no principal, que é o debate da Globo, quando a situação está favorável. Acho que é mais ou menos por aí. Para o eleitor, que é a sua pergunta, os debates, eles são uma das formas de se informar, não a única. Então, o eleitor, ele é multimodal, ele vai aprendendo, ele vai construindo o seu voto de diversas maneiras, e hoje, atualmente, com o avanço do mundo cybercultural, o avanço de todas as mídias sociais, os debates televisivos, eles perderam um pouco, vamos dizer assim, o impacto que já tiveram anos atrás. Creio que até 2014, os debates eram muito mais importantes do que são hoje. Mas relembrando a todos que há um cálculo feito por cada campanha se comparece ou não. O presidente Bolsonaro, por seu lado, estava em dúvida se participaria do primeiro debate, vocês vão lembrar disso, e também havia uma dúvida se ele participaria do último debate, que é o debate da Rede Globo. Pelo que a gente está sabendo, o presidente Bolsonaro vai a todos os debates. Agora, eu chamo a atenção, Paulo, uma situação importante, que a decisão de Lula veio na sequência de um tweet de Fábio Faria, que é, de certa forma, um dos herdeiros, né, do SBT, alegando questões de confronto com as pesquisas que colocam o Lula em primeiro. Então, o Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações, né, ele tuita e, na sequência, a campanha de Lula meio que dá vamos dizer assim, uma resposta, um troco
né, a essa situação liderada pelo SBT, porque o SBT não está sozinho. A gente fala que é o debate do SBT, mas não é só do SBT, são de outros veículos de imprensa também, por exemplo, a revista Veja. Agora, falando um pouco sobre o discurso de ontem de Bolsonaro na abertura da ONU, qual a sua avaliação? Os discursos do componente local na ONU, que é o Brasil, que sempre, por causa de Oswaldo Aranha, é sempre bom lembrar Oswaldo Aranha, o criador da ONU, nosso eterno diplomata, a diplomacia brasileira é muito bem reconhecida, viu, internacionalmente. Os discursos eles são muito mais de caráter interno do que externo. Normalmente, o Itamaraty ele prepara um discurso que segue na linha daquilo que os países têm mais ou menos em comum, mas tem muito também de caráter interno. Logo, o presidente Bolsonaro fez aquilo que se esperava mesmo. Enfim, eu acho que ele foi bem, eu acho que ele trouxe aí contribuições para o debate político mundial, especialmente também o brasileiro, mas ele, enfim, ele foi dentro daquilo que se aguardava, nem muito mais, nem muito menos. Não teve aquela inflação em relação às eleições, como as oposições alardeavam, mas também não teve, por outro lado, questões de difícil acesso para o Brasil, como por exemplo, questões de Taiwan e etc. Acho que o presidente do Brasil não tem que se meter mesmo nesse assunto, se meter nesse tipo de situação é ruim, mas são os assuntos que vão tomar a temática, eu acho, dentro da Assembleia Geral, que são basicamente dois, a guerra na Ucrânia e a situação de Taiwan. Acho que o Brasil realmente não tem muito que se inferir, acho que o presidente foi muito feliz quando pediu uma solução rápida para essa questão da Ucrânia, se colocou à disposição. Então, nós temos sempre essa situação de ser o primeiro, independentemente do presidente que está lá. E o presidente Bolsonaro foi bem, enfim, eu acho que não tem nada que possa gerar mídia negativa em relação a isso. E ele falou, evidentemente, com os olhos do atual governo. Ele falou com os olhos do atual governo para o mundo e muito também, claro, focado na situação interna, que foi quando ele trouxe aquela situação de Lula. Ele cita especialmente o seu principal antagonista nessas eleições, né? Falando em Lula, antagonista nessas eleições, não dá para a gente não repercutir também. Nesta semana a gente viu aí o anúncio, né, do apoio do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a Lula, né? Hoje, inclusive, ele até deu uma entrevista aí para Bloomberg, disse que Lula pode trazer de volta os bons tempos que o Brasil viveu quando ele foi presidente. Dizem que o grande responsável pela ponte entre Lula e Henrique Meirelles é Geraldo Alckmin, né? Então eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação a isso, porque o Meirelles tem ideias que acabam contrariando um pouco o PT, como privatizações, enfim, né? Tem algumas questões ali de desagrado, né, em relação a algumas pautas do Partido dos Trabalhadores. Então eu queria entender um pouquinho da sua visão, né? Será que Lula acaba realmente ganhando apoio, mais ali, trazendo realmente essa possibilidade de ter um ministro como o Meirelles, ou só esse apoio ali já traz uma sinalização muito positiva, o intermediador sendo Alckmin ali também, que tem um papel bom para o lado do mercado ali, né, com políticas mais pensando mesmo em relações às privatizações diferentes do próprio Lula. Como que você vê? Veja, no plano eleitoral não há um voto a mais para Lula por causa da situação Meirelles. Quer dizer, Meirelles foi um candidato do MDB, que é o maior partido do Brasil, nas últimas eleições, teve uma votação muito pequena, como tal qual foi a de Ulisses Guimarães, também o outro candidato que o MDB já teve. O MDB já teve dois candidatos à presidência da República, o Ulisses Guimarães em 89 e agora Henrique Meirelles em 2018. Ambos tiveram uma votação muito pequena, que contrasta com o tamanho do partido, né, porque é o maior partido do Brasil em número de filiados, e não há impacto eleitoral, e isso é importante. Por outro lado, a ida de Meirelles não era ida de Meirelles, era uma manifestação de apoio de ex-presidente, ex-candidatos a presidente, né? Então, só para relembrar, estão com Lula, Cristóvão Buarque, do Cidadania, Fernando Haddad, do PT, que foi candidato a presidente, evidentemente, Geraldo Alckmin, que hoje está no PSB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do União, João Goulart Filhos, do PCdoB, Luciana Genro e Marina Silva, da Rede. E estão com Bolsonaro, Espiridião Amin, que foi candidato a presidente da República pelo PP, Fernando Collor, do PTB, Guilherme Afif Domingos, do PSD, e Ronaldo Caiado, atual governador do Goiás, que foi já candidato a presidente da República pelo União Brasil. Estão com Simone Tebet, Álvaro Dias, do Podemos,
e Roberto Freire, que foi candidato em 1990, você vai lembrar disso, pela Cidadania. E com Ciro Gomes está ninguém mais, nada menos do que Cabo Daciolo, fazendo campanha como ex-candidato a presidente para Ciro Gomes. Então, acho que o evento ali, o mercado leu um pouco errado, viu? O mercado leu como se fosse uma ida do Lula a um centro-direita. Acho que não tem nada disso. Acho que é uma manifestação de apoio de ex-presidentes e assim ficou a coisa. Eu vi que ontem o mercado se empolgou bastante com essa história de Meirelles poder participar de um eventual governo Lula. Acho muito difícil que isso ocorra por um motivo simples. Meirelles foi o primeiro que foi presidente do Banco Central do próprio Lula, né? A gente tem que lembrar disso, lá em 2002. Porém, ele foi ministro da Fazenda de Michel Temer, que é um quadro da política nacional que o PT tem muita dificuldade em diálogo, né? Então, essa dificuldade do diálogo do PT com Michel Temer, em virtude do impeachment da presidente Dilma, essa dificuldade, evidentemente, ainda tem um custo transacional para colocar Meirelles em uma posição de destaque no governo Lula. Dessa maneira, eu não acredito que Meirelles participará, do governo Lula do jeito que falaram ontem. E sobre o Banco Central, eu te garanto a você que o presidente do Banco Central vai ser Roberto Campos Neto, seja em Lula ou seja em Bolsonaro, porque está na lei, a lei não vai ser mudada até lá. Logo, em relação à presidência do Banco Central, a gente já tem quem vai ser o presidente do Banco Central a partir do ano que vem, seja com Lula, seja com Bolsonaro, ou seja até com Emael, a gente já sabe que vai ser o Roberto Campos Neto. E, aliás, se você me permite, olha a importância de termos um Banco Central independente, viu? Olha a importância de a gente ter um Banco Central independente, tá? Independentemente da coloração daquele que pisar no Palácio do Planalto no ano que vem, nós já temos aqui uma segurança de que o Banco Central será independente no ano que vem para atacar a inflação da maneira que quiser, da maneira que seus técnicos acharem boas. Eu lembro que em 2014, a candidata Marina Silva trouxe a questão da independência do Banco Central e, à época, o PT fez uma propaganda muito pesada contra ela, que era um prato de arroz, e aí falava a independência do Banco Central, ia saindo arroz, ia saindo feijão e etc., que era contra a independência do Banco Central. E olha a importância de hoje da independência do Banco Central, porque isso dá conforto ao investidor que, sendo Bolsonaro ou sendo Lula, o combate à inflação continuará sob as rédeas técnicas de um Banco Central independente. O mercado leu como se Meirelles já fosse ali parte do Ministério. O Lula disse que vai divulgar só se, caso ele vença as eleições, quem vai fazer parte do Ministério. Porém, ele fez sinalizações muito fortes ali em relação às falas de Meirelles, de que realmente ele poderia ter alguma abertura, diferente de outros apoios, como a Marina Silva fez um apoio ali também, outros, Guilherme Boulos, mas o destaque ficou ali por Henrique Meirelles, deixando o mercado até mais animado, dólares e juros futuros até caíram. Mas você não acredita, por que você acredita que Meirelles não vai mesmo fazer parte do governo Lula? Por causa daquilo que a gente avaliou em relação à alta resistência do PT ao nome de Meirelles. O problema não é só e somente só a política de Meirelles, que é fundada em dois grandes drafts, né? Que é o teto de gastos, que é um draft dele, e que o PT vem criticando o teto de gastos, da mesma maneira que o presidente Bolsonaro. Bolsonaro já mudou 4 vezes o teto de gastos. O teto de gastos pensado por Henrique Meirelles não é mais o mesmo teto de gastos que o presidente Bolsonaro colocou. E o PT critica fortemente o teto de gastos na moldura de Meirelles, né? Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão é uma questão política mesmo. O PT tem um embate com o presidente Temer, não é o Lula, mas é o PT. O PT tem um embate com o presidente Temer, esse embate perpassa o corpo central do governo Temer, que foi o ministro Meirelles, e nisso dificulta muito o custo transacional para Lula colocar Meirelles no primeiro escalão do governo, para com o PT, é muito alto. E não sei se vale a pena para o Lula comprar essa briga agora. Até porque o Lula já sinalizou para o mercado o seu caminho pessoal ao centro quando ele indica Alckmin, né? Não precisava do Meirelles aí nessa história. Então, em relação à sua pergunta, que é muito pertinente, porque o mercado inteiro está ouvindo sobre isso, é que não dá para acreditar que, por causa da foto de ontem, que era uma foto com ex-candidatos a presidentes,
o Meirelles será o ministro da Fazenda. Isso não tem sentido, até porque o presidente Lula e o próprio vice-presidente Alckmin já declararam que pretendem colocar na economia ou na Fazenda alguém que tenha trânsito no Congresso. E a questão de Meirelles, só para relembrar, né, o ministro Henrique Meirelles teve um desgaste muito grande na época quando ele apresentou o draft da reforma da Previdência. O Congresso teve um recuo para essa situação e, logo, a capacidade de Meirelles de trazer novas políticas públicas quanto ao Congresso Nacional, ela é diminuta. A chapa Alckmin-Lula tentará reavaliar o RP9, que é o chamado orçamento secreto, etc. Vai tentar reavaliar isso. Isso vai ter um custo político imenso. E logo, acho eu que essa chapa vai buscar alguém que tenha cargo, isso é, tenha mandato eleitoral. Vai buscar alguém nesse feixe, né? Nesse feixe da política, justamente para negociar com o Congresso Nacional. Isso não é eu que estou analisando. Eles disseram isso. Em relação ao presidente Bolsonaro, está muito claro que o convite a Paulo Guedes virá. Né? Por que eu estou dizendo isso também? Porque se a gente falar de janeiro, o Paulo Guedes estava chamuscado na esplanada dos ministérios, mas hoje não mais. Então, a gente sabe que para o presidente Bolsonaro está meio alto dado que Paulo Guedes será convidado e continuará. Para o presidente Lula, como você bem mesmo lembrou, ele vai dizer isso, acho eu, que só na transição, acho que nem depois de se eventualmente ganhar as eleições, mas só na eventual transição, porque você anunciar um nome agora é um risco extremo para uma campanha que está há poucos dias aí para ter os seus votos nas urnas, tal qual do presidente Bolsonaro, porque do presidente Bolsonaro ele não tem muito o que fazer, todo mundo já sabe que vai ser o Paulo Guedes, né? Então, em relação a... só para falar de outros, Ciro será o Mauro Benevides, por exemplo, só para ficar falando de outros, né? Helena Landau será da Rede, será se a Rede subir. Então a gente tem essa percepção de que o ministro da Fazenda, ele é talvez a principal marca daquele que quer tomar o governo central, porque o governo central ele é muito focado na economia. Só para relembrar, as resistências que haviam ao candidato Bolsonaro em 2018, elas caíram quando ele apresentou Paulo Guedes como seu ministro da Economia, ainda na campanha. Né? Ali que a gente viu a aliança entre o mundo liberal, representado por Paulo Guedes, e o mundo nacionalista, representado por Bolsonaro. Aliás, essa aliança nacional e liberal não é uma aliança fácil na história do mundo, é uma aliança difícil de se manter, porque o nacional tende a ser intervencionista, a ser desenvolvimentista, ao passo que o liberal tem outra estrutura do pensar sobre a economia. E acho eu que a coisa deu certo até agora, por causa das posturas de Paulo Guedes e também do próprio presidente Bolsonaro, que se gostam, né? Evidentemente se gostam, se respeitam muito. Então, todos os ataques que Paulo Guedes sofreu do início do governo até agora, de aliados políticos do presidente Bolsonaro, foram matados, assim, entre aspas, né? Matados no peito por Bolsonaro, naquele sentido de ele não deixar transpassar isso aí, e Bolsonaro segurou o Paulo Guedes até agora, e isso está sendo essencial para a campanha do presidente permanecer ativa, né? Porque, só para relembrar, Luiz Paulo Guedes foi aquele que manteve a ideia de diminuição do preço dos combustíveis via redução de tributo, ao passo que todo o universo político de apoio ao presidente Bolsonaro queria subsídio. E Paulo Guedes bateu nessa tecla, o presidente comprou a tese de Paulo Guedes, e assim aconteceu, e efetivamente os preços baixaram dos combustíveis. Logo, não há dúvidas que Paulo Guedes será convidado, apesar de boa parte do mundo da política que apoia o presidente Bolsonaro não gostar de Paulo Guedes e preferir outro nome lá dentro. Porém, temos muito conforto em afirmar que, se o presidente Bolsonaro for reeleito, Paulo Guedes será convidado e ficará no Ministério
da economia. Por outro lado, na candidatura de Lula, nós temos quase certeza que a configuração do Ministério da Economia, do jeito que está, não permanece. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio provavelmente saia do Ministério da Economia. Nós não sabemos se nem a Fazenda continua unida com o planejamento, como é o caso que é hoje. Porém, o que nós temos no governo Lula, um eventual governo Lula, é um modelo de ministro e não um nome de ministro. E por isso que eu continuo a afirmar para vocês que dificilmente Meirelles seria esse ministro, porque o perfil que se procura, por enquanto, é outro. É um perfil que consiga conversar com o Congresso Nacional, em especial para diminuir o impacto da RP9 do orçamento secreto, voltando esses valores aos cofres dos ministérios e não mais aos gabinetes dos parlamentares. Só para corrigir minha pergunta, no início eu disse se ele realmente traria a Meirelles caso o ex-presidente Lula for eleito, né? Só para corrigir aqui numa possibilidade, já que foi levantada aí essa possibilidade ontem. Tá certo. Favete, ficaram aqui umas 4 ou 5 perguntas ainda para a próxima vez, já estamos com o tempo estourado aqui, sempre um prazer poder falar contigo.